E uma classe Apex que possa ser acessada no /accounts, /id da conta, /contacts. O serviço retornará o ID e o nome da conta, mais o ID e o nome de todos os contatos relacionados a ela. Então, beleza. Bom, vamos acessar aqui a nossa org. A gente pode vir em configuração e developer console. Aqui a gente pode vir em arquivo new Apex class. O nome da classe vai ser esse que o desafio está pedindo. Então, account manager, ok. Maravilha. Bom, vamos pegar uma base de código aqui do próprio desafio. Se a gente subir aqui, ó, expor uma classe como um serviço REST. Ele passa para a gente um código aqui, a gente pode copiar. A gente vem aqui, Ctrl A, Ctrl V. Bom, vamos fazer algumas alterações aqui. Primeiro, trocar o nome da classe, beleza? E account manager. Vamos ver o que o desafio pede. A classe precisa ter um método chamado getAccount. Então a gente pode copiar e na linha 4 a gente troca para getAccount. O método deve ser anotado como http-get, como já está aqui, e retornar um objeto account. Então, ele também já está retornando. Beleza. O método deve retornar o ID, o name do registro solicitado e todos os contatos associados a esse ID. E o name também. Beleza. Vamos lá. Falta só uma coisa aqui, que é preparar o caminho. O caminho está aqui no começo do desafio. E ele fica exatamente aqui em cima. Beleza? Então, na hora que ele chamar o nosso endpoint, ele precisa conter esse caminho para cair no nosso método. Então, vai ter /accounts, o ID da conta, /contacts. Porém, aqui a gente precisa passar um valor coringa, que é conhecido como asterisco. Ele quer dizer o seguinte, aqui eu posso passar qualquer valor, um texto ou um número, por exemplo. Vamos capturar essa requisição aqui no nosso método getAccount. Como que a gente faz isso? A gente tem duas classes quando a gente está recebendo uma requisição que contém essas informações. O primeiro é o REST Context. E dentro dele tem dois atributos, que é o request e o response. A gente está recebendo uma requisição, então a gente vai acessar o atributo request. Só que esse atributo request, ele devolve uma outra classe, que se chama REST Request. A gente pode colocar o nome de REQ, por exemplo. Dentro de REST Request, tem outros atributos que a gente vai usar para pegar valores dessa requisição. Por exemplo, aqui eu consigo pegar o próprio endpoint, eu consigo pegar o body, se tivesse, por exemplo, se fosse uma requisição post, ele teria um body, então a gente conseguiria capturar. Eu consigo, por exemplo, também puxar as informações do cabeçalho. Então, através dessa variável, a gente vai trazer o nosso endpoint para capturar o ID. Como que a gente vai fazer isso? Bom, na próxima linha, a gente vai definir uma variável chamada string conta ID. Vamos lá. Dentro de REQ, a gente vai usar um atributo chamado request URI. Ele vai trazer para a gente o nosso endpoint, como que foi feita essa requisição. Só que a gente não consegue capturar exatamente o valor que a pessoa que está fazendo essa solicitação passou como ID do nosso endpoint, que é o ID da conta. Como que a gente faz isso então? Como é uma string, a gente pode usar um comando chamado substring between. Esse método ele espera dois parâmetros. Ele espera o primeiro e o segundo de duas palavras. Então imagina que a gente tem uma palavra ou uma frase, por exemplo, mas imagina que a gente tem uma palavra, vamos colocar aqui hello. O hello ele começa com H e ele termina com O. Se eu colocar o primeiro parâmetro sendo o H e o último sendo o O, ele vai pegar o que está entre essas duas letras, que seria o ELL, por exemplo. Então aqui, o que a gente vai colocar como primeiro parâmetro? O accounts barra. E o segundo parâmetro? A gente vai pegar o /contacts. Só lembrando, dentro desse atributo request URI tem todo o nosso endpoint, inclusive esse caminho, beleza? Por isso que a gente está passando como o primeiro parâmetro accounts barra e o segundo /contacts. O que vai sobrar de um e outro, entre esses dois, vai ser o asterisco, né? Asterisco entre aspas, vai ser o ID da conta. Agora, a gente pode fazer a consulta da nossa conta com os contatos. Então, a gente pode colocar aqui account, conta, select, a gente vai pegar o ID, a gente vai pegar o name, from account, onde o ID vai ser igual a conta ID. Bom, com isso a gente consegue retornar a conta, mas lembre que o desafio pede para a gente retornar todos os contatos relacionados a essa conta. Então a gente pode fazer uma outra query dentro dessa própria, que vai ser select ID name from contacts, beleza?
Com isso, a gente já consegue pegar a conta que a gente está passando como parâmetro no nosso endpoint e todos os seus contatos relacionados. Com isso, a gente pode dar um return conta. E podemos salvar. Bom, ele deu um erro aqui, mas é porque está faltando uma vírgula depois do name, tá? Então, porque ele vai tornar aqui o ID, o name e uma lista de contatos. Beleza? Ó, funcionou, salvou certinho. Então agora a gente vai continuar o desafio. Criar testes de unidade. Então ele pede para a gente criar uma classe chamada Account Manager Test. Então, arquivo new Apex Class. A gente salva aqui. Vamos colocar como anotação isTest. E a gente vai instanciar um método aqui. A gente vai criar um método chamado getAccount, que é o mesmo lá da nossa classe, no final contendo o teste. Lembrando de colocar a anotação isTest também no método. A gente precisa só inserir na org uma conta e um contato. Nesse contexto de teste, a gente vai inserir uma conta e um contato. Como é só um registro de cada, a gente não vai criar uma setup para isso. Então, a gente vai inserir aqui mesmo uma conta, então, account. Pode colocar conta.name igual a CodeCloud, por exemplo. E agora a gente vai dar um insert conta. E agora a gente vai criar um contato que vai se relacionar com essa conta. Então, contact contato.last name vai ser igual a teste. E agora a gente vai colocar contato.account id conta.id. Beleza? Então, a gente está relacionando um objeto com o outro. Podemos dar um insert contato. Bom, com os dois registros inseridos, agora a gente vai montar a nossa requisição para a nossa classe conseguir capturar. Vamos voltar aqui. Lembra que a gente usa duas classes nessa requisição para fazer essa captura, que é REST Request e REST Context. Então, a gente vai montar a mesma coisa aqui agora. Como? Bom, primeiro vamos instanciar um objeto de um REST Request. Vamos colocar uma variável chamada REQ. REST Request. A gente vai colocar dois valores aqui, que é dentro de um atributo chamado request URI, que inclusive que a gente está usando a nossa classe, que é esse atributo aqui, que ele vai pegar o nosso endpoint. Aqui, o que eu vou passar para lá? Somente o caminho. Tudo bem? Que é o que importa, porque se for esse caminho mesmo, né, se for exatamente como a gente está esperando, ele vai dar certo aqui. Então, não é necessário que passar o caminho inteiro. Por exemplo, https minha instância, inclusive que é explicado no desafio, instância.my.resource, assim por diante. O caminho ele já basta. Maravilha? Vamos colocar aqui rec.http method. O que a gente vai passar aqui? O get. Lembra que a nossa classe ela está capturando as requisições que são get. Se fosse post, aqui a gente mudaria essa anotação para HTTP post e a gente mudaria aqui também, em vez de ser get, seria post. Ok, a gente tem a nossa requisição montada, só que lembra que a requisição está dentro de um outro atributo de uma classe chamada REST Context. Então aqui a gente só instancia aqui, ó. Não precisa instanciar um objeto, beleza? A gente só chama REST Context.request. Dentro desse atributo a gente vai colocar a nossa variável rec. Se você fazer o processo reverso, você vai ver que vai dar exatamente aqui, ó. A gente, dentro do REST Context, a gente pega o atributo request, que é esse rapaz aqui, e o que ele retorna? Um REST Request, que é igual aqui. Então, agora a gente só chamar a nossa classe e o nosso método, que é Account Manager e o getContact, que é o método. O que ele retorna? Uma conta. Para validar se deu certinho, a gente vai colocar um system.assert equals. Então, vamos colocar aqui o nome da conta. A gente pode colocar conta.name. O que a gente espera que seja CodeCloud, né? Opa, peraí que eu confundi. Aqui não pode ser conta porque já está lá em cima. Vamos colocar aqui, por exemplo, conta result. Então, desse retorno que a nossa classe está nos retornando, né, a gente espera que seja CodeCloud. Se for, quer dizer que deu certinho. Essa conta que a gente inseriu
está sendo retornada pela nossa classe. Bom, aqui tem só um ponto. A gente não pode passar com asterisco, a gente precisa passar de fato o ID aqui. Então a gente concatena com conta.id. Aí agora a gente pode salvar. Maravilha, ele salvou, tá? Vamos recapitular bem rápido aqui. Bom, a gente montou a nossa requisição, a gente passou o caminho, então /accounts/ e de fato aqui a gente está passando o ID da conta. Esse coringa ele vai ser capturado por esse comando e de fato aqui vai ter o ID da conta, ele vai fazer a requisição, né? Ele vai fazer a nossa consulta através do ID da conta passado pelo endpoint. Bom, agora a gente pode dar um teste e run all. Beleza? Ele está rodando todos os testes, todos com êxito. A gente pode entrar aqui na nossa classe e, maravilha, 100%. Agora a gente pode validar o desafio. Bom, se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. E se você teve alguma dúvida, que é normal você ter, tá? Você pode deixar aqui nos comentários que a gente pode ajudar a fazer um vídeo particular sobre integração ou fazer um vídeo particular sobre um assunto anterior que foi de Apex assíncrono, beleza? Então, não esquece de compartilhar também. Então, até a próxima.